Olá, eu me chamo Gabriele, eu sou psicóloga na área da educação, trabalho no IFRS Campus Sertão e estou aqui para falar um pouco sobre a minha área de paixão, que é a psicologia escolar. Eu construí esses slides, essa pequena aula, como meu projeto final do curso de aulas digitais inovadoras e divulgação científica, que é um curso da UPF, um curso de extensão muito interessante, onde a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a condução de aulas mais dinâmicas, aproveitando alguns recursos bacanas. Não vou mostrar todos aqui, mas alguns de como eu tenho produzido os meus materiais de conteúdo digital, eu vou fazer por aqui, enquanto eu falo um pouco sobre a área da psicologia escolar. Pois bem, então vamos lá. A psicologia, de forma ampla, se constitui como uma área da ciência que se dedica ao estudo e ao entendimento do comportamento humano com diferentes perspectivas de prática. A psicologia pode ser pensada, então, na dimensão da ciência, onde nós temos as diferentes vertentes da psicologia também, como a psicanálise, como as teorias cognitivas, como a psicologia evolucionista, como a humanista, enfim, são várias vertentes e possibilidades. E a gente também tem as aplicações práticas dessa ciência enquanto áreas profissionais que são acompanhadas e fundamentadas e regulamentadas pelo Conselho Federal de Psicologia, que é um órgão que acompanha e orienta os profissionais da psicologia e as suas diferentes áreas, promovendo esse tipo de debate de um fazer ético e comprometido com o bem-estar da população. Então, no campo da profissão, a gente pode pensar que existem psicólogos na clínica, que geralmente é a área que as pessoas mais associam. Quando eu falo que eu sou psicóloga, muitas pessoas pensam que eu sou uma psicóloga clínica. E aí vai um tempo até eu explicar que, na verdade, eu trabalho na educação, ou as pessoas acham que por eu trabalhar na educação, eu sou professora de psicologia. Isso também é uma confusão comum. Mas a minha área, então, ela faz uma ligação da psicologia com a escola, mas é diferente da docência, É uma prática que tem seus fundamentos básicos que eu vou explorar com vocês depois. Mas aqui eu trago essa árvore só para mostrar, então, que nós temos a psicologia na área da clínica, dos consultórios, como é popularmente visto. A gente tem psicólogos inseridos no meio hospitalar, organizacional, nas áreas de recursos humanos ou de marketing. Nós temos a psicologia institucional também em diversas instituições, como instituições jurídicas, por exemplo. A gente tem a psicologia do esporte, que dá apoio a atletas. E aí a gente chega nesse ramo aqui, que é a psicologia escolar, que tem uma história muito longa, que eu não vou puxar tudo aqui, porque a ideia é que seja uma aula meio rápida, só para apresentar um pouco esses pontos para vocês. Então, puxando um pouquinho dessa história da psicologia e da educação, de certa forma, elas sempre andaram meio juntas, Às vezes até tem autores que meio que se mesclam no campo da educação e da psicologia, como Vygotsky, como Piaget, Eles são pessoas que teceram uma psicologia muito intrincada com a área pedagógica também. Mas também a gente tem que considerar que a psicologia como prática também tem um histórico atrelado dentro de uma perspectiva de servir aos interesses de grupos dominantes, voltada ao controle e à produtividade dos seres humanos. Isso vem lá quando a gente pensa assim nas épocas das guerras, por exemplo, ou do Fordismo, as revoluções industriais ali do início do século XX, porque a psicologia, como
diversos autores começaram a aprender mais sobre o comportamento humano, aí se veio essa questão. Então, como é que a gente pode controlar mais as pessoas para que elas sejam mais produtivas, para que elas entreguem mais produtividade? O próprio processo de industrialização também é algo que foi associado a necessidade também de formatação das nossas escolas. Então, por que eu tenho essa questão de tantas horas que a criança ou adolescente vai ter que ficar ali sentado, focado, né? Isso tudo tem também esse olhar voltado para o desenvolvimento de trabalhadores que, infelizmente, numa perspectiva mais tradicional, acabam apenas sendo reprodutores, sendo vistos como reprodutores de algum conhecimento ou habilidade ou técnica. Como a gente pode até associar Paulo Freire, é outro que caminha mais na pedagogia, mas que a gente pode associar com psicologia também, aquela história da pedagogia bancária, educação bancária, em que eu vejo os sujeitos como algo para ser depositado. Isso também foi explorado pela psicologia em alguns pontos, também utilizando essa lógica capitalista liberal individualizante. O que isso significa na prática, né? Principalmente uma distinção da normalidade, ou seja, os sujeitos normais que têm um desenvolvimento dentro do que é esperado para se inserir nesse mercado do trabalho de uma forma mais dura, né? Mais padronizada, e diferenciar isso de quem tem distúrbios, né? De uma forma muito cruel até de se colocar, pensar que a gente tem os normais e os defeituosos, né? Querendo ou não, essa prática foi vigente por muito tempo e promoveu muitos processos de exclusão. Tanto da questão de estudantes que tinham algum tipo de deficiência física ou cognitiva, né? Algo mais associado a alterações do desenvolvimento, né? Que por muito tempo foram totalmente excluídas, e hoje, felizmente, a gente tem os movimentos de inclusão, onde todos ganham, toda a comunidade escolar ganha, quando é feito da forma que deve ser, né? E também pensar em pessoas que por um motivo ou outro não se enquadravam nesse ritmo dessa escola tradicional. E a culpa era vista como do indivíduo. Então, o problema nunca era a escola, nunca era o sistema escolar, e sim esses alunos. E a gente vê isso sendo reproduzido muitas vezes. Esse aluno não esquece, não tem jeito, né? Então, é muito preocupante isso, e isso se arrastou por tanto tempo, né? Que até hoje a gente tem movimentos de muito conservadorismo, de como devem ser as metodologias da escola, como as coisas têm que ser, que é uma metodologia muito mais massificada, que não dá espaço para um olhar mais crítico, não dá espaço para os processos de inclusão, as pessoas com alguma questão de aprendizagem ou PCD atrapalham os outros, né? Como a gente já viu essa fala aparecer por aí, né? Então é muito preocupante quando a gente se volta para esse modelo aqui da normalidade e dos distúrbios. E aqui eu trago um clipe clássico, né? Se você tem mais de 30 anos, que tem eu, mas acho que tem muito jovem que é antenado também, esse clipe do Pink Floyd, da música Another Brick in the Wall, em que a gente tem a escola sendo representada como uma fábrica massificadora. Então as crianças chegam e são colocadas ali numa esteira de produção e são, enfim, deformadas para ficarem todas iguaizinhas ou virarem até uma coisa totalmente massificada, sem identidade. Então, a psicologia teve por muito tempo a sua participação na construção desse modelo, né? Mas, felizmente, as coisas também foram ampliadas. A gente tem,
Por exemplo, a questão da psicometria, né, que eu acho que é interessante ser mencionada, que não pode ser demonizada, né, porque a avaliação psicológica é muito importante, mas por muito tempo a psicometria, assim, os testes psicológicos foram utilizados de uma forma muito preocupante, né, que ajudava muito mais nesse sistema aqui. A psicometria, quando bem aplicada, pode ajudar no desenvolvimento do potencial humano de uma forma espetacular. Mas o problema é quando a gente fica restrito a ela, né, não explora outras possibilidades ou utiliza para esse tipo de finalidade. E aí, a psicologia, no Brasil, né, eu vou falar um pouco mais de Brasil agora, começa a desenvolver uma perspectiva mais crítica e atuante na década de 80. Não que antes isso não existisse, mas nós temos, né, a psicologia no Brasil está em vistas de completar 60 anos, se eu não me engano. Isso, 60 anos. E a partir disso, né, a gente teve também aí no meio o período da ditadura militar, né, quando a psicologia estava começando a se estruturar. A gente teve um momento de muita repressão, né, das ideias, muita repressão em cima de psicólogos que tinham uma perspectiva mais crítica. Eu me lembro agora da Sylvia Lane, por exemplo, que é uma referência no Brasil da psicologia social, que conta assim, que chegaram a ter uma babá dos filhos dela, que era informante da ditadura, que tirava fotos dos livros que ela tinha na biblioteca. Então era um período muito difícil de se desenvolver essa perspectiva, né? Não que ela não existisse, tinha gente fazendo e encarando isso, mas ali nos anos 80, com a redemocratização, isso ganha um gás e vai se fortalecendo, e a gente vai tendo maior liberdade para desenvolver uma psicologia que estivesse alinhada não apenas a questões mercadológicas, mas sim do desenvolvimento humano, do bem-estar coletivo entre as pessoas. E a profissão hoje, né, os psicólogos escolares e educacionais desenvolvem diferentes ações nas instituições, tecendo redes e práticas de acolhimento, prevenção e intervenção em saúde mental e coletiva. Entendimento dinâmico dos processos educacionais, aplicando o conhecimento da psicologia nos ambientes educativos. Então, é um papel diferente da aplicação da psicologia enquanto uma clínica ou uma coisa institucionalizada, né? Ela tem um olhar mais específico. E o olhar do psicólogo escolar, da psicóloga escolar, eu acho que é legal falar disso também, porque é uma profissão muito mais ocupada por mulheres. A gente desenvolve esse olhar para o sistema escolar, né? Então, quem são essas pessoas? Quais são as suas particularidades? Quais são as suas histórias, os seus contextos de vida, os territórios que essa escola está inserida? É um ambiente de violência, um ambiente de vulnerabilidade ou não, né? É uma escola particular que eu preciso também desenvolver algumas ações para que esse olhar social seja também promovido nesses espaços. Então é muito importante a presença da psicologia na escola. Lembrando sempre que psicologia escolar não é terapia na escola. É muito comum essa confusão e não tem problema, né? Não se sinta mal se você também tinha essa ideia. Mas vamos entender. A terapia, ela é um processo que é desenvolvido nos consultórios, né? No contexto da saúde. A psicoterapia é um processo que pode ser feito voltada a individual, ou a grupos, ou a famílias, casais, enfim. Ela tem um direcionamento diferente, ela tem o que se chama de setting, né, que é um ambiente específico para se trabalhar algumas questões. Ela tem um tempo, um espaço-tempo, uma forma de se organizar que é diferente, e tem objetivos que são diferentes também da psicologia escolar. Daqui a pouco eu vou falar mais, então, o que a gente faz, né?
Eu gosto de me referir como psicóloga educadora. Isso é uma coisa que eu tenho feito mais recentemente, mas que eu acho que, não sei, não estou querendo inventar um termo diferente, né? Eu acho que psicóloga escolar é também um termo super bacana, mas eu gosto de me posicionar enquanto educadora e eu acho que isso ajuda um pouco a dizer que eu não sou a psicóloga terapeuta nesse espaço, eu sou a psicóloga educadora. Então, eu também estou desenvolvendo educação nesse espaço, eu também sou agente de educação. E eu acho que vai ficar mais claro quando eu começar a falar agora das práticas. Então, o que a gente faz no dia a dia? A gente atua em equipes multiprofissionais de atendimento aos educandos. Eu sei que muitas escolas não têm equipes bem estruturadas, né? Acaba sendo uma coisa mais limitada, mas na minha realidade e na realidade que se defende, né? Que o conselho defende, que eu defendo, que muitos profissionais defendem, é importante essa inserção nas equipes multiprofissionais. E esse atendimento de uma forma ampliada também. Investigar a realidade escolar de forma crítica e ativa, então é papel do psicólogo escolar compreender mais que escola é essa, né? Que espaço é esse? Qual que é a cultura que está presente nessa escola? Quais são os grupos que são mais vulneráveis a situações de violência, por exemplo? Quais são os riscos que existem nessa escola? Quais são os fatores de proteção dessa escola? Quais as maiores dificuldades dessa comunidade? Então, a gente está sempre tentando desenvolver esse olhar investigativo, de detetive, de compreensão dessa realidade. Acolhimento, orientação e acompanhamento dos estudantes e das famílias, né? Diferente da terapia, aqui no acolhimento, né, é um processo de escuta que às vezes é mais breve, ou ele pode ser mais alongado, mas na vida escolar desse estudante. Então, com algumas intervenções que são feitas individualmente, né, de orientação, de conversa com esse aluno, outras com a família junto, outras com a turma ou com um colega, né? Então a gente vai construindo isso e principalmente voltando esse olhar para o processo educativo. Atividades com grupos e turmas sobre temas como orientação profissional, saúde mental, desenvolvimento de habilidades sociais, sexualidade. Então tem um campo muito grande para a gente trabalhar uma série de temas e apoiar os professores também nesses processos de levar reflexões e contribuições da psicologia para a vida das crianças e dos adolescentes ou adultos também, porque aqui também a gente pensa na perspectiva do ensino superior. Participação na construção do plano político-pedagógico e de práticas democráticas no ambiente escolar. A gente tem um código de ética que nos coloca sempre também como agentes de promoção de práticas democráticas, de justiça e acolhimento da população, combate a formas de violência. Então, tudo isso também a gente está ali para colaborar no desenvolvimento de documentos, desenvolvimento de práticas da escola, planejamento e aplicação de projetos diversos voltados ao bem-estar humano, como eu já participei de projeto voltado para o teatro, né, projeto voltado para a sexualidade, projetos voltados para a educação inclusiva, enfim, a imaginação pode correr solta. Prevenção e intervenção em situações de violência escolar em suas diferentes formas. Esse também é um tema muito importante. Muito se fala do bullying como uma das manifestações da violência escolar que mais afeta as nossas crianças e adolescentes. E o papel do psicólogo aqui é fundamental, tanto para identificar situações como essa, como para desenvolver a prevenção através de projetos ou também de outras formas de ação, como a mediação de conflitos, por exemplo, ou as práticas restaurativas que também estão em crescimento. E isso tanto entre estudantes como entre turmas, relação professor-aluno, o psicólogo pode colaborar muito nesse sentido. Apoio e suporte a professores, né? A psicóloga escolar tem também é uma pecinha importante nessa rede, porque o trabalho do professor é muito desafiador
e muitas vezes muito solitário. Então a presença do psicólogo não é para fazer terapia para o professor, né? Mas é para ser um parceiro, para ajudar a pensar práticas, para pensar intervenções, para mediar situações que o professor gostaria de ajuda, para não se sentir tão sozinho, né? Então isso também é algo que diariamente me é solicitado. Ações em educação inclusiva e acessibilidade na escola também. O psicólogo é um profissional que pode colaborar muito nessa questão da educação inclusiva, que também é outro desafio muito grande. Promoção de respeito às diversidades de gênero, sexualidades, identidades étnico-raciais, que é um compromisso muito grande também da profissão do psicólogo, é algo que o nosso conselho defende muito, então é importante nós estarmos também vinculados a movimentos de promoção dos direitos humanos. Realização de encaminhamentos também quando necessário, né? É sempre importante lembrar que a escola não precisa resolver tudo sozinha, né? A gente às vezes precisa, identifico aqui um aluno que precisa de psicoterapia, por uma questão muito mais específica que na escola nós não vamos tratar. Então esses encaminhamentos também são importantes. E ter essa visão da escola como um espaço de construção de cidadania e pensamento crítico e ético, de aprendizagem consciente, de desenvolvimento do potencial humano pleno e de promoção da redução das injustiças sociais. São objetivos muito importantes atrelados a essa questão do psicólogo ou da psicóloga na escola. Aí a gente tem a lei de número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica. Essa proximidade com o serviço social também é super importante nas equipes, né, que a gente tem nas escolas. Mas aqui foi 2019, né, um pouquinho antes da pandemia, foi dezembro de 2019. E aí tudo ficou muito mais atrapalhado no nosso país, né? Ainda mais com a gestão que a gente teve desse processo todo da pandemia e tudo mais. Então é algo assim, que essa lei ela demorou 20 anos tramitando até chegar nesse momento da aprovação, tá? E aí agora a gente está nessa etapa de beleza, temos a lei e agora vamos fazer o quê? Então muitos municípios estão ainda, alguns já estão fazendo, né, essa inserção, outros estão fazendo de uma forma bem sucateada, pelo que eu tenho acompanhado alguns relatos. O que eu quero dizer com isso? É um psicólogo para atender 5 escolas diferentes. Complicado, né? Porque o psicólogo precisa também ter um entendimento, como eu disse, né? Que escola é essa? Que contexto ela está? Criação de vínculo com os estudantes, criação de vínculo com as professoras, com os funcionários, tudo isso é muito importante e o trabalho sucateado não é muito complicado mesmo, assim, até para a saúde desse profissional. Mas enfim, a gente segue na luta, a gente segue dialogando, conversando e conquistando esses espaços cada vez mais. O importante, né, é que esses passos estão acontecendo, talvez não na velocidade que a gente gostaria e que nossos estudantes precisam, principalmente agora com a pandemia, e tanta questão de saúde mental aflorou. Já estava complicado antes, agora o Brasil está num momento muito mais delicado, né, de crise. Então, estamos aí. É importante seguir na luta para a garantia dessa lei. E aí eu trago aqui 2 dicas de leitura, né? Essa aqui, Psicologia Escolar, que fazer é esse, que foi publicado pelo Conselho Federal de Psicologia, e essa aqui, que é mais recente, Onde está a Psicologia Escolar no Meio da Pandemia, que é fabuloso. Esses 2 e-books estão disponíveis gratuitamente, eu vou deixar os links nos comentários, na descrição desse vídeo, perdão, e são fantásticos. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje, bem rapidinho, e foi um prazer compartilhar um pouquinho com vocês dessas ideias, dessas propostas de trabalho que eu faço, né? Deixando claro, né, que aqui eu tô falando, claro, eu me embaso nesses livros, em documentos, em trocas com outros colegas. Felizmente essa rede está se fortalecendo mais dos psicólogos escolares nos últimos anos,
Então eu não esgotei nada, né? Até porque eu falei super rápido aqui, então tem muita coisa que eu nem cheguei a abordar, né? Mas, enfim, eu queria colocar aqui algumas coisas, né? Aproveitando que eu tinha que fazer esse vídeo como um projeto final. Está feito, está aqui. Se vocês tiverem dúvidas, ideias também de outras questões referentes a esse tema, fiquem bem à vontade para falar aí. E beijos e até a próxima!